Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar da DGE na área da Psicologia e Orientação. Este webinar pretende precisamente contribuir para uma reflexão sobre o papel e a função do psicólogo escolar. A apresentação que será efetuada pela doutora Sofia Mendes focaliza uma dimensão muito específica dos resultados que até hoje foram encontrados num trabalho efetuado por ela no âmbito do seu doutoramento e que se prende precisamente com a prática dos psicólogos em contexto escolar. A doutora Sofia Mendes é mestre em Psicologia do Desenvolvimento e da Educação da Criança pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Atualmente é bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Está a frequentar um programa doutoral em Psicologia na Faculdade do Porto. Tem alguns artigos já trabalhados e publicados neste âmbito e também já exerceu funções como psicóloga em contexto escolar. Muito obrigada, doutora Sofia, antes de mais, por ter aceito o nosso convite e dou-lhe a palavra. Muito obrigada, Graça. Eu gostaria então de começar por cumprimentar a Graça e agradecer à DGE a oportunidade de divulgar os resultados no contexto deste webinar de um trabalho que encontra-se claramente ainda em curso. Gostaria ainda de chamar a atenção para o facto de que este trabalho, apesar de estar a ser por mim apresentado, está a ser desenvolvido sob a orientação da professora Isabel Macedo Pinto, da Universidade do Porto, e ainda pelo professor Leandro Almeida, da Universidade do Minho. Como a Graça referiu, este webinar tem como enquadramento um projeto de investigação mais amplo que se propõe caracterizar e analisar a prática psicológica em contexto escolar, tendo por referência os serviços de psicologia e orientação. No contexto deste webinar, procuraremos contribuir para a reflexão e o debate em torno daquilo que são os papéis e as funções do papel do psicólogo em contexto escolar, tendo por base tanto modelos teóricos como um conjunto de resultados empíricos derivados do contexto português e que resultam da administração de um inquérito junto de uma amostra de 477 psicólogos escolares. A importância de recolher informação sistematizada sobre os psicólogos escolares e o exercício da sua profissão tem sido recorrentemente reconhecida no plano nacional e internacional como crucial para o desenvolvimento do campo como da profissão. Nesse sentido, vários estudos têm procurado recolher informação que pretenda contribuir tanto para o aumento como para a atualização do conhecimento em torno da psicologia escolar, utilizando para o efeito a metodologia de inquérito por questionário. Esta metodologia tem-se revelado útil no sentido de produzir resultados consistentes e bastante informativos sobre os psicólogos escolares e a sua prática profissional, quando recorrentemente utilizada. No entanto, eu gostaria de salientar que ela pretende traçar um retrato geral da profissão e não focar nem descrever os padrões de atividade, nem se referenciar a nenhum profissional em particular. Não obstante da diversidade de práticas profissionais que possam ser encontradas atualmente no terreno, tanto a literatura nacional como internacional é claramente consensual no que concerne àquilo que será um modelo desejável de intervenção para um contexto escolar, conceptualizando para o psicólogo um trabalho que se deve pautar, antes de mais, por uma ação predominantemente preventiva e promocional nos seus objetivos e ecológico-sistémica na sua concepção. Perspectiva-se ainda que o psicólogo deverá desenvolver um modelo de intervenção que deve englobar um contínuo de serviços que vão da prevenção à remediação.
E perspectiva-se ainda que o psicólogo escolar deverá, na sua ação, privilegiar à partida modelos de intervenção de natureza indireta, isto é, focalizando aquilo que são os adultos significativos para crianças e jovens. Eu gostaria de salientar que estas ideias são partilhadas por diferentes autores, é com base nelas que eu vou desenvolver a minha apresentação e muitas das ideias que vão ser aqui apresentadas têm por referência autores bastante proeminentes no campo, anglo-saxónicos, como Terry Goodkin, Susan Sheridan, Joel Mayers e ainda Bonnie Nastasi. E, portanto, muitas das ideias que são por mim apresentadas serão da autoria, obviamente, de outros académicos e investigadores neste domínio. Não obstante das recomendações da literatura em termos de modelos expectáveis para o contexto escolar, vários autores também são bastante consensuais que, efetivamente, a forma como cada profissional desempenha as suas funções vai ser produto da combinação de um conjunto de variáveis de natureza micro, meso e macrosistémica, sendo por isso expectável encontrar-se variabilidade no terreno. Entre os fatores que normalmente são identificados, encontram-se fatores relativos aos profissionais, como, por exemplo, o seu background formativo e a sua experiência profissional prévia, mas também, por exemplo, os seus próprios interesses pessoais dentro da profissão ou as suas expectativas relativamente àquilo que será o exercício da psicologia em contexto escolar. Podemos ainda pontuar fatores relativos aos contextos de trabalho, que vão influenciar a forma como o psicólogo desempenha as suas funções, nomeadamente fatores como rácio psicólogo-aluno, rácio psicólogo-escolas, os recursos disponíveis na comunidade escolar e ainda, muitas vezes, as necessidades e expectativas da própria comunidade relativamente ao trabalho do psicólogo. Finalmente, são de destacar a influência de forças externas, que não são resultado nem de fatores relativos aos profissionais nem aos contextos, como o próprio nome indica, mas, por exemplo, aspectos como a legislação ou mudanças legislativas que venham a influenciar ou impactuar, direto ou indiretamente, aquilo que são os papéis e as funções do psicólogo em contexto escolar. Com o objetivo de caracterizar os psicólogos escolares, a sua situação e prática profissional, foi desenvolvido um inquérito cujo objetivo é bastante amplo, mas que, em termos do seu design, derivou de um conjunto de estudos e instrumentos previamente desenvolvidos e que têm, no fundo, objetivos similares ao do trabalho que eu me encontro a desenvolver. No contexto deste webinar, vou focar única e exclusivamente as respostas dos participantes relativamente a um conjunto de questões que se prendem com os papéis ou funções desempenhados, mais concretamente, então, com o exercício da prática profissional propriamente dita. Também na linha de estudos antecessores, foi solicitado aos profissionais para estimarem a percentagem do seu tempo de trabalho que, ao longo do ano letivo, alocavam a um conjunto de públicos-alvo, mais precisamente alunos, pais e encarregados de educação, órgãos de gestão, pessoal docente e não docente e outros técnicos especializados. Paralelamente, os profissionais eram inquiridos acerca da percentagem do tempo médio que, ao longo do ano letivo, alocavam a diferentes práticas profissionais comumente atribuídas ao psicólogo em contexto escolar, sendo elas atividades no âmbito da educação especial, da avaliação e consulta psicológica ou educacional, da orientação vocacional, atividades no âmbito da prevenção e da promoção, da formação e da consultoria, seja a pais, pessoal docente e não docente e órgãos de gestão, serviços de articulação com outros elementos cruciais e outras instituições da comunidade e ainda práticas de investigação. Finalmente, os profissionais eram ainda convidados a indicar o grau de solicitação por parte dos diferentes elementos da comunidade educativa relativamente a cada uma destas atividades, utilizando para o efeito uma escala de Likert de 1 a 7, sendo que 1 representava nunca ou quase nunca e 7 sempre ou quase sempre. Participaram neste estudo um total de 477 psicólogos de base escolar a assegurar as atribuições e competências tal como previstas no Decreto-Lei 190/91. Estes profissionais eram provenientes tanto do setor público e privado. Do ponto de vista geográfico, a nossa amostra apresenta uma distribuição relativamente equilibrada por Portugal continental e ilhas e é proveniente tanto de escolas básicas, secundárias ou escolas que combinam o ensino básico e secundário. Por forma a identificar
os distintos perfis de práticas profissionais encontradas no terreno, procedeu-se a uma análise de clusters com base na percentagem de tempo médio alocada aos diferentes públicos-alvo. Para aqueles que não estão tão familiarizados com esta técnica estatística ou este procedimento estatístico, a análise de clusters trata-se de uma técnica exploratória que, neste caso, nos possibilitou agrupar os profissionais em função de semelhanças e diferenças relativamente ao seu perfil de prática profissional. Boas práticas neste tipo de análise de dados foram adotadas, nomeadamente procedeu-se à remoção de outliers e à combinação do método hierárquico e não hierárquico de análise de dados de forma sequencial. Baseado num conjunto de critérios estatísticos, parcimónia e interpretabilidade, foi selecionada uma solução final de 3 clusters, ou seja, de 3 grupos. Esta solução permitiu-nos explicar 61% da variância dos resultados encontrados. Assim, o primeiro cluster foi designado de orientado para os alunos, uma vez que os participantes neste grupo reportaram despender a maior parte do seu tempo de trabalho com esta população. O segundo cluster foi designado de equilibrado, por ser composto por profissionais que referiram distribuir o seu tempo de trabalho de forma quase que equitativa entre alunos e adultos. O terceiro cluster foi nomeado de orientado para os adultos porque, efetivamente, reportava este padrão de atuação. Posteriormente, foram realizadas análises de variância univariada com vista a investigar diferenças entre os 3 grupos no que toca à percentagem de tempo alocada a cada uma das práticas profissionais identificadas. Os resultados obtidos revelaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, as quais se encontram assinaladas a vermelho, no que respeita à percentagem de tempo gasto em atividades de consulta psicológica, orientação vocacional, formação e consultoria, seja a pais, pessoal docente e não docente e órgãos de gestão, articulação com outros serviços da comunidade e ainda investigação. A análise dos testes post-hoc permitiu verificar que os profissionais do cluster orientado para os alunos, quando comparado com os restantes grupos, relataram despender significativamente mais tempo em atividades de consulta psicológica e menos tempo na prestação de serviços indiretos, como a formação, a consultoria, a articulação com a comunidade e a investigação. Por outro lado, os profissionais do cluster orientado para os adultos distinguem-se dos restantes grupos por dedicarem mais tempo à orientação vocacional. Note-se ainda que não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 3 clusters no que concerne ao tempo despendido nas atividades de educação especial, avaliação psicológica, prevenção e promoção. Análises similares foram ainda realizadas a fim de explorar as diferenças entre grupos no que toca ao grau de solicitação das diferentes práticas profissionais por parte da comunidade escolar. Na linha dos resultados anteriores, foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os clusters no que toca ao grau de solicitação das atividades consulta psicológica, orientação vocacional, formação e consultoria e articulação com outros serviços da comunidade. De acordo com os resultados dos testes post-hoc, os profissionais pertencentes ao cluster orientado para os alunos reportaram níveis superiores de solicitação por parte da comunidade escolar por serviços de consulta psicológica e uma menor solicitação de atividades como consultoria, formação e articulação com outros serviços da comunidade. Por outro lado, o cluster orientado para os adultos, comparativamente aos restantes grupos, reportou uma menor demanda por parte da comunidade escolar deste tipo de atividade. Note-se que, efetivamente, nas análises anteriores, foi este grupo que também relatou despender menos tempo neste tipo de atividade. Finalmente, foram exploradas diferenças entre os clusters em função de um conjunto de variáveis pessoais e contextuais. Os testes de diferenças levados a cabo, como as análises de variância e Q-quadrado, não permitiram identificar diferenças estatisticamente significativas entre os grupos no que toca às variáveis idade, anos de experiência profissional como psicólogo escolar, anos de experiência na escola atual, grau académico ou área de especialização.
Note-se, porém, que o mesmo não aconteceu quando foram analisadas diferenças entre os grupos em função de variáveis contextuais. Diferenças entre os clusters, mais uma vez assinaladas a vermelho, foram encontradas quanto às variáveis rácio psicólogo-alunos, rácio psicólogo-escolas e número médio de sinalizações recebidas ao longo do ano letivo. Os testes post-hoc sugerem que os profissionais do cluster orientado para os adultos trabalhavam, em média, com rácios mais adequados comparativamente aos restantes grupos, assim como receberam um número inferior de sinalizações aos serviços nesse ano letivo. Já o cluster orientado para os alunos, para além de servir populações mais numerosas, tendiam também a cobrir um maior número de estabelecimentos de ensino dispersos geograficamente. Note-se que, apesar de estatisticamente significativas, estas diferenças são pequenas em termos da sua magnitude. Que implicações práticas ou que implicações podemos nós derivar relativamente à prática psicológica em contexto escolar a partir dos resultados encontrados? Verificamos, efetivamente, que 1/3 dos participantes neste estudo localizam-se naquilo que foi designado de um cluster orientado para os alunos. Este cluster reflete aquilo que Connolly e Gutkin designam do paradoxo da psicologia escolar, paradoxo este que se traduz pela concentração do tempo de trabalho ou da prática profissional dos psicólogos junto dos alunos, quando a sua atenção e as suas competências deveriam estar, sobretudo, focalizada no trabalho com os adultos significativos para crianças e jovens. Os autores argumentam que, uma vez que o ambiente, ou os vários ambientes em que as crianças e jovens funcionam, seja a escola, seja a família, são, na sua maioria das vezes, controlados e passíveis de serem modificados pelos adultos, significativos para as crianças e adolescentes, uma intervenção centrada nas crianças é, na maioria dos casos, única e exclusivamente paliativa. Mas os autores argumentam que esta perspectiva de trabalho centrada no aluno não permite servir os alunos ou as necessidades dos alunos de forma eficaz, porque o que faz é descontextualizar os problemas dos alunos, concebendo-os como se fossem patologias internas aos próprios ou como se derivassem única e exclusivamente de fatores e características relativas às crianças. Assim, conceptualiza-se que pais, professores, pares, órgãos de gestão, professores e todos os elementos adultos que nós podemos encontrar no sistema educativo têm um papel vital em criar ambientes que, por um lado, podem fomentar ou suprimir aquilo que são os problemas emergentes de crianças e jovens. E por esse motivo, estes deverão ser alvo privilegiado da atuação dos serviços de psicologia em meio escolar. Este padrão de atividade centrado no aluno está ainda associado àquilo que é conceptualizado como um modelo tradicional de prestação de serviços, frequentemente designado de modelo médico. Um modelo este que acaba por focalizar as práticas de avaliação, diagnóstico e tratamento dos alunos que são referenciados aos serviços. E, por isso, acaba-se por se caracterizar por uma abordagem muito pouco proativa e havendo única e exclusivamente resposta a um conjunto de problemas que já estão instaurados. Este tipo de abordagem é hoje consensual na literatura nacional e mesmo internacional, de que não é capaz de responder às necessidades dos alunos e tem-se mostrado também incapaz de responder aos problemas das escolas. E reflexo desse facto é o crescente número de problemas ou o agravamento mesmo dos problemas existentes entre crianças e jovens e que têm reflexo, nomeadamente, no contexto escolar. Não sendo, e isto é muito importante salientar, que este não é um problema novo, nem é um problema exclusivo do contexto português ou da prática psicológica em contexto português. Há várias décadas que investigadores e mesmo profissionais nacionais e internacionais têm advogado pela adoção generalizada de um paradigma de prestação de serviços de psicologia em meio escolar que assente num modelo ecológico-sistémico ou então que adote uma perspectiva daquilo que é designado de saúde
saúde pública. E em que é que isto se traduz? Em termos práticos, implica reconhecer a psicologia escolar enquanto profissão como uma profissão que é prestadora de serviços indiretos, ou seja, em que há enfoque nas atividades de formação, consultoria, colaboração e articulação. E este reconhecimento, ao contrário do que possa parecer, não significa colocar de parte o trabalho direto com os alunos e centrado nas crianças. Implica, no entanto, a sua reconceptualização no sentido de tornar os serviços mais eficazes e mais eficientes na sua capacidade de resposta. Ou seja, isto leva-nos a pensar que este modelo, ou os serviços diretamente prestados às crianças ou centrados nas crianças, deverão passar de uma modalidade de intervenção psicológica individual para uma modalidade de intervenção em grupo, por exemplo, com a intervenção em contexto de turma, ou então mesmo para uma intervenção de base populacional, em que se procura chegar a todos, ou pelo menos à maioria dos alunos que poderiam beneficiar das nossas intervenções. É importante perceber que num contexto em que há tantas necessidades identificadas, a resolução dos problemas dos alunos num contexto relacional de um psicólogo para um aluno, para além de ser uma modalidade de intervenção que vai consumir um elevado número de recursos, que normalmente o recurso existente é o único psicólogo, vai consumir também um elevado tempo, ou um grande tempo dos serviços, fazendo com que o impacto do serviço de psicologia junto da comunidade escolar se restrinja a um número muito reduzido de indivíduos que está identificado como tendo necessidades de apoio. Ainda nesta linha de raciocínio e, sobretudo, nesta lógica do modelo de saúde pública, os serviços de psicologia, ou é pelo menos recomendado que os serviços de psicologia em meio escolar devam procurar focar as forças e os aspectos positivos dos indivíduos e dos sistemas e não se focar única e exclusivamente nos problemas detectados e nas suas dificuldades, focar-se na prevenção primária e secundária em primeira linha, o que não significa que teremos de deixar de prestar serviços de remediação. E, por outro lado, promover a coordenação e a articulação dos serviços disponíveis na comunidade com responsabilidade em matéria de infância e juventude. É importante perceber que os serviços de psicologia escolar e orientação e os técnicos neles existentes, por si só não são capazes de dar resposta a todos os problemas e necessidades de famílias e alunos. E, sobretudo, é bastante importante que, quando existem intervenções de várias instituições da comunidade, não exista sobreposição de intervenções e que as intervenções levadas a cabo sejam coordenadas no sentido de garantir a sua maior eficácia. Finalmente, é também importante e é recomendado que as práticas implementadas pelos serviços tenham por base evidência empírica e que, por outro lado, os profissionais no terreno promovam uma avaliação continuada dos serviços que são prestados. Não poderia deixar de terminar esta apresentação sem refletir sobre todo o conjunto de constrangimentos que se colocam à implementação do modelo aqui apresentado, designado modelo ecológico-sistémico, porque, efetivamente, a sua implementação não é fácil. Sem pretender ser exaustiva, vou focar-me única e exclusivamente num conjunto de constrangimentos que, em certa medida, saem reforçados pelos resultados encontrados neste trabalho. Assim, em primeiro lugar, gostaria-me de referir às percepções e solicitações por parte da comunidade escolar. Os resultados encontrados neste estudo e também os resultados encontrados por estudos antecessores levam-nos a crer que o trabalho do psicólogo escolar parece ainda ser conceptualizado por muitos elementos da comunidade educativa como um trabalho centrado na criança. Reflexo deste facto é a elevada solicitação de serviços diretos, em detrimento dos serviços indiretos, tal como reportado pelos participantes neste estudo.
Por outro lado, é importante reconhecer que as percepções e as solicitações da comunidade escolar constituem fatores condicionantes dos modelos de prestação de serviços de psicologia em contexto educativo e, por isso, as expectativas, as ideias de todos os elementos da comunidade escolar relativamente aos serviços de psicologia e ao papel dos psicólogos necessitam de ser continuadamente trabalhadas. Isto porquê? Porque a implementação bem-sucedida de um modelo desta natureza, de um modelo que implica o trabalho com os outros adultos e os outros profissionais que fazem parte do sistema escolar, implica, em primeiro lugar, a aceitação por parte dos mesmos deste modelo de intervenção, a sua preparação e participação ativa para se envolverem nas atividades que são implementadas ou que são propostas pelos serviços. E, portanto, é impensável pensar que, por si só, os profissionais, sem a colaboração ativa de pais, pessoal docente e não docente e órgãos de gestão, poderão levar a cabo tamanha demanda. Uma outra variável também importante de salientar e que nada tem de novo, mas que tem de muito importante, prende-se com o rácio psicólogo-alunos e o rácio psicólogos-escolas. Os estudos até hoje disponíveis e os resultados aqui apresentados e outros que eu tenho encontrado no meu trabalho apontam que, efetivamente, os profissionais que tendem a servir populações escolares mais numerosas tendem a implementar modelos de intervenção ditos mais tradicionais e a terem poucas oportunidades para trabalhar ao nível da prevenção. Por outro lado, é importante reconhecer que a dispersão geográfica dos contextos escolares, agravada nomeadamente pelo contexto de mega-agrupamento, dificulta a relação de proximidade entre o psicólogo, professores, pais e outros adultos presentes no sistema educativo, relação esta que será crucial para o estabelecimento ou para a implementação bem-sucedida de serviços indiretos, como o caso da formação e da consultoria. É necessário conhecer e confiar no psicólogo para estar disposto também a ser alvo de intervenção por parte do mesmo no exercício das funções, por exemplo, de professor. Para finalizar, eu gostaria de salientar que, efetivamente, a implementação de um modelo de prestação de serviços, tal e qual como apresentado, ou contendo todos os elementos que se foram apresentados ao longo deste webinar, constitui claramente, ou coloca claramente grandes desafios aos profissionais, mas não só. Coloca desafios a investigadores, a responsáveis pela formação de futuros psicólogos e também a todos aqueles que são responsáveis pelo desenho de leis e políticas relativamente aos serviços de psicologia e orientação. Desta forma, eu gostaria de salientar que, da mesma forma que os nossos alunos, os nossos clientes, não existem num vazio, os serviços de psicologia e orientação também não existem num vácuo e, por isso, a sua reestruturação, a sua optimização implica o envolvimento de todos os elementos e de todos os sistemas que, direta ou indiretamente, influenciam o papel e as funções do psicólogo escolar. Dou por terminada a minha apresentação. Agradeço a atenção de todos aqueles que tomarem parte do seu tempo para assistir a este webinar, mostrando-me disponíveis para futuros contactos e para receber eventuais questões e comentários da vossa parte. Sofia, muito obrigada pelos seus desafios que foram aqui colocados através do seu trabalho que desenvolveu no âmbito do seu doutoramento. Quaisquer dúvidas sobre a temática que aqui hoje foi discutida e apresentada, podem sempre colocá-las através do endereço que está a passar em rodapé. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.